Fala galerinha, aqui é o professor Lucas, sou professor de física e hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema solar, vamos falar sobre a lei da gravitação de Newton e entender um pouquinho melhor sobre como funciona a órbita da Terra ao redor do Sol e quais são as informações que a gente pode extrair, de toda essa questão do movimento da Terra em relação ao Sol. Então a gente vai começar primeiro falando sobre o sistema solar, ok? Entender um pouco mais o tamanho e a real dimensão desse sistema planetário, tá? Em torno dessa estrela chamada Sol. Então o Sol é uma gigantesca bola de gás, ok? Muitas vezes aí o tamanho da Terra é realmente colossal, o tamanho dessa estrela. A gente está falando aí cerca de 1 milhão de vezes o volume da Terra, da própria Terra. Então caberiam 1 milhão de terras aí dentro do Sol em relação a volume. Então tentem imaginar o tamanho gigantesco dessa estrela. E quanto mais a gente se afasta do Sol, a gente começa a ver alguns pontinhos muito pequenos girando em torno dessa estrela. Então a gente já começa a ver a órbita de Mercúrio, que é dada em milhões de quilômetros. A gente está falando aí de mais de 50 milhões de quilômetros. Depois vemos aí a órbita de Vênus, tá? E por fim a órbita da Terra aqui em cima. Tá? Então, só para vocês terem uma noção dessa distância do Sol até a Terra, estamos falando aí da ordem de 150 milhões de quilômetros. Isso é algo realmente absurdo. Tá? Uma espaçonave levaria aí por volta de alguns meses para percorrer essa distância, tá? Da Terra ao Sol, e que, na verdade, representa distâncias que estão fora da nossa aí, compreensão comparada à nossa escala aqui na Terra, ok? Então, continuando a nossa viagem, temos aqui a órbita de Marte, depois temos um planeta anão chamado Ceres, entre Marte e Júpiter, ok? Depois, os planetas gasosos, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, até chegar a Plutão, que é um planeta anão. Então, na escola, a gente não aprende dessa forma, em escala, né, com os tamanhos realmente pequenos, tá, desses objetos, mas se a gente pudesse exagerar esses tamanhos para melhor compreender, seria mais ou menos assim, tá? Então, os planetas bem pertinhos do Sol, o que de fato não é verdade, tá? Teríamos aí representado um gigantesco cinturão de asteroides que se estende por milhões de quilômetros ao redor do Sol, e de fato ele existe, tá? Mas a representação dele, por exemplo, não daria para tirar uma foto, porque esses objetos, né, asteroides muito pequenos, não daria para ser representado numa fotografia. Mas que existe esse cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, tá? E também existe um cinturão de asteroides, né, objetos bem mais gelados e cometas, que é chamado de Kuiper, cinturão de Kuiper. Tá? Então vocês podem pesquisar aí Kuiper, Kuiper, cinturão de Kuiper, que é, por exemplo, onde Plutão e outros planetas anões estão. Tá? Então é para mostrar para vocês a dinâmica do sistema solar. O legal desse aplicativo aqui é que dá para a gente entender como é que funciona a estrutura do sistema solar, tá? Então, para dar para a gente essa dinâmica das órbitas dos planetas. Então, voltando para perto aí do Sol, a gente pode simular, por exemplo, como que seria passar um dia a cada segundo. Então, se a gente pegar aí 24 horas a cada segundo, vocês começam a entender que as coisas se movimentam, tá? Não só a Terra em torno do seu eixo, os planetas em torno do seu eixo, o próprio Sol em torno do seu eixo, tá? Mas que esses objetos estão se movendo, estão se movimentando, ok? Então, claro que essa noção de movimento demorou muito tempo os cientistas estudando ao longo aí dos milênios para tentar entender o próprio movimento da Terra e também o movimento desses objetos em torno dessa estrela enorme em comparação aos planetas, chamada de Sol. Ok? Então, mas para mostrar para vocês um pouquinho desse sistema solar e para ter noção desse tamanho, dessa escala, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante aqui no Google Maps mesmo, tá? Que a gente pode, mais uma vez, estar aqui representado a Terra, tá? Sol lá longe, cerca de 150 milhões de quilômetros, ok? E agora a gente vai focar aqui no Brasil e na América do Sul. Então eu vou me aproximar do Brasil. Vocês podem ver que os estados já vão aparecer e notem, tá?
que aqui no cantinho a gente tem a escala, cerca de 500 quilômetros, esse tamanho que vocês estão vendo aqui. Então, se vocês botarem aproximadamente o dedo na tela, o dedo de vocês vai simbolizar aí cerca de 500 quilômetros nessa escala. A partir do momento que a gente vai se aproximando, tá? Aqui na cidade de Brasília, por exemplo, Distrito Federal, tá? Você pode colocar facilmente o seu dedo na tela, representando aí 50 quilômetros, tá? De distância ou de extensão. Então, chegando aqui em Brasília, nós temos a estrutura aí de uma borboleta ou de um passarinho, né? Que foi a ideia primordial aí de Lúcio Costa e outros projetistas da época. Mas vamos falar, de fato, de um monumento que é o Museu da República, que ele tem um formato de domo e ele é bem bonito. Vou mostrar para vocês. Ok, essa é a vista de cima, visão de satélite aqui do Museu da República. Fica bem próximo à Catedral Metropolitana de Brasília, que nem vocês podem ver aí. Tá? Um vídeo de drone. E lá atrás, ó, aparecendo um museu, que é um domo. Então são estruturas enormes aqui na capital federal. E a gente pode utilizar um recurso chamado Google Street View. Clicando nesse bonequinho aqui, a gente clica num ponto capturado por um pedestre, uma pessoa, e aí a gente cai exatamente no local, na cena, né? Então, catedral, como vocês viram lá no vídeo, algumas nuvens no céu, aqui a região do centro de Brasília, tá? Os ministérios e lá no fundo o Congresso Nacional. Olha que interessante. Então, aqui para ter uma escala, uma noção de escala, vocês podem perceber aqui um homem andando, né? Algumas pessoas sentadas aqui na sombra dos anéis projetados do museu, mas que se trata de um domo, um semicírculo, e a gente está falando da ordem de 80 metros de diâmetro. Então, se a gente pega essa distância de uma ponta, atravessando ele em linha reta até a entrada, né, até outra ponta, estamos falando da ordem de 80 metros de diâmetro. Mas e se a gente colocasse o Sol no lugar do museu? Qual seria o tamanho dos planetas e qual que seria a distância que esses planetas estariam aí do centro da capital? Percebam que agora vocês vão entender a real dimensão do sistema solar, não só em tamanho em relação dos planetas, mas também em relação à distância, à extensão do sistema solar. Vamos lá? Então, através desse site chamado Solar System Scale Model Calculator, né, uma calculadora de escala do sistema solar, a gente vai falar que o Sol vai ter 80 metros de diâmetro, que é exatamente o diâmetro ali no Museu da República, e aí a gente calcula diversos objetos. Então, se o museu tivesse aí 80 metros, né, ou seja, 8.000 centímetros, a Terra teria aí um pouco mais de 70 centímetros, ou seja, bem maior do que duas réguas, tá, escolares, ok? Marte teria um pouquinho maior do que uma régua escolar. Já Júpiter teria 80, já teria aí por volta de 8 metros e Saturno quase 7 metros. Então, se a Terra tivesse 70 centímetros, Júpiter teria aí 8 metros. Então, é uma coisa muito interessante para você parar só para pensar um pouquinho sobre isso. Então, mais uma vez, o Sol, 80 metros de diâmetro, a Terra, 70 centímetros, ok? E Júpiter, 8 metros. É uma coisa realmente muito absurda. Só que as distâncias começam a ficar muito malucas, porque Mercúrio, que é aquela primeira órbita que eu mostrei para vocês, mais próxima, ela teria aí 3 quilômetros e assim por diante. A Terra estaria a 8,5 km, seria aproximadamente o tamanho de Brasília inteira, né? Uma circunferência que caberia aí Brasília dentro dessa circunferência, e é bem interessante, eu vou mostrar para vocês. Até chegar, por exemplo, em Plutão, que está muito longe do Sol, que é um planeta anão, e o cinturão de Kuiper, estamos falando da ordem de 300 quilômetros afastados aí de Brasília e do museu, certo? Então aqui eu peguei a posição exata do Museu da República, até no Google Maps, lá dentro mesmo você consegue, clicando com o mouse, capturar essa latitude e longitude, essa posição, e você consegue plotar, ou assim dizer, exatamente o modelo que você quer na posição que você quer. Então eu abri ele em uma nova escala, em uma nova janela, é o mesmo mapa aqui dentro, só que a gente vai utilizar numa nova janela, ok? Então ele vai já dar para você o tamanho do Sol, que é claro, simbolizado, representando aqui o nosso Museu da República, ok? E aí a gente vai se afastar cada vez mais, vocês vão ver que até a primeira órbita, tá? A gente tem Brasília toda, tá? Só aqui perto, passando aí
pela próximo aí a Universidade de Brasília, parte da Asa Sul, aí parte da Asa Norte, a gente tem Mercúrio, tá? Que é o planeta mais próximo do Sol. Depois Vênus, já pegando aí o Lago Paranoá, pegando aqui parte do final do eixo monumental, final da Asa Sul, final da Asa Norte, tá? Então percebam essas distâncias que são realmente assombrosas. E por fim a Terra, que é essa órbita em azul, pegando parte do aeroporto, né? Um pouco aqui do Lago Sul, Lago Norte. Então Brasília toda caberia dentro dessa órbita de Marte. Já aqui da Terra, tá? A órbita da Terra. Já aqui na órbita de Marte a gente consegue englobar algumas cidades satélites, ok? Então temos aí Vicente Pires, Riacho Fundo, Parkway e assim por diante, Jardim Botânico e assim por diante. Já Júpiter, tá? Seria representado por essa linha alaranjada. Olha só, já incluímos aí Planaltina, tá? Cidades satélites como Valparaíso de Goiás e Ceilândia Norte e assim por diante, tá? Essa linha bege representa o cinturão de asteroides e onde estaria a órbita de Ceres, ok? Depois Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então a gente já está falando aí de uma órbita que abarcaria ou cruzaria aí Minas Gerais, Bahia, Tocantins e o Goiás. Então é bem interessante da gente ver o tamanho, a real escala do Sistema Solar se o Sol fosse reduzido para o tamanho aí do Museu da República, certo? Então imaginar que o Museu da República com 80 metros seria o Sol e a Terra seria uma bolinha lá que a gente viu de 70 centímetros girando em torno do museu aí aproximadamente quase 9 quilômetros, é uma coisa realmente muito interessante para a gente parar para pensar. Okay? Então essa é a real dimensão e escala do sistema solar. Ok? Então passando para frente, a gente vai agora aprender um pouquinho mais como essas órbitas funcionam. Okay? Então temos aqui Isaac Newton, foi um dos cientistas mais brilhantes, tá? Que estudou e tentou entender como funcionava a gravidade, o movimento dos planetas, ok? E até como funcionavam os cálculos matemáticos, que foi uma coisa que ele estudou bastante, além das cores, ok? Como funciona a composição das cores e por que que a luz do Sol ela se divide em várias cores, tá? Mas hoje a gente vai falar da gravitação universal. Essa é a fórmula geral da gravitação universal. Então existe uma força. Essa força vai depender de uma constante, que é um valor fixo, chamado de constante gravitacional, que foi bem difícil calcular essa constante, chamada de constante gravitacional, mas que vai depender de dois objetos. Okay? Vamos supor que um planeta e uma Lua girando em torno desse planeta, ou até mesmo o Sol e a Terra girando, tá? O Sol e a Terra prescrevendo um movimento ao redor do Sol. Então essa força que Newton estabeleceu como força gravitacional vai depender da distância desses objetos um em relação ao outro. Então, se eu tenho uma Lua girando em torno de um planeta, por exemplo, aqui uma das luas, tá, de Júpiter, vai depender dessa distância que essa Lua está desse planeta. Então, essa distância está representada por r, só que essa distância, através dos cálculos, Newton chegou que ela está numa relação aí relacionada ao quadrado da distância. Então, significa, né, que se essa força depende dessa distância, quanto mais longe eu tiver, menor vai ser essa força. Então a gente pode até representar, escrever essa relação para vocês entenderem melhor. Então olha que interessante. Então se a gente escreve que se a distância é muito grande, ok? Se essa distância é muito grande, essa força vai tender a diminuir. Okay? Então é uma relação inversamente proporcional. O oposto também acontece. Se a distância é muito próxima, ok? Se a gente desenhar esse planeta mais próximo desse objeto, tá? Essa Lua ou esse objeto, ok? Representado. Então, se a gente desenhar essa Lua mais próxima do planeta Júpiter e por ele ser massivo, tá? Essa força vai ser cada vez maior, ok? Então, a força gravitacional vai ser cada vez maior. Então, vai depender, primeiro, da massa desse primeiro objeto, que em geral é o objeto maior que a gente está considerando, que tem mais massa, ok? E
Claro que vai depender da massa desse corpo menor, tente assim imaginar, que a gente está chamando aqui de M2. E por fim, a distância entre eles, certo? Então a distância que está separando esses dois objetos vai ser levada em consideração. Então ela cai com o quadrado da distância. Como assim? Então significa que se você se afasta, quanto mais você se afasta, menor vai ser essa força. Quanto mais você se aproxima, ok? Mais forte, né? Maior vai ser essa força, certo? Então mostrando aqui para vocês uma representação aqui do Sol e a Terra, um movimento orbital girando em torno do Sol. A gente pode dizer que tem uma velocidade, ok? Esse planeta, e que ao longo, à medida que ele vai prescrevendo a sua órbita, tá? Ao redor do Sol, a sua força vai mudando gradativamente. Vai ter momentos que ele vai estar bem afastado, ok, do Sol, e momentos que ele vai estar mais próximo do Sol, ou seja, mais próximo do Sol e mais afastado aqui do Sol. Então a sua aceleração, que é esse vetor que está desenhado em vermelho aqui, mostrar para vocês, ele vai ser maior e quando ele estiver mais afastado, esse vetor vai ser aí menor. Então temos o vetor velocidade e o vetor aceleração. Então a velocidade vai ser maior quando a aceleração for maior, a velocidade vai ser menor quando a aceleração for menor, ok? Esse ponto mais afastado, a gente vai chamar ele de afélio, ok? E o ponto mais próximo de periélio, ok? Então, afastado, afélio, né? Hélios é Sol, e periélio é perto do Sol. Então temos distâncias próximas do Sol e distâncias mais afastadas do Sol. Então, se essa distância, que é o que vai nos dizer basicamente essa relação de força gravitacional, de atração, significa que a Terra ela experimenta uma aceleração diferente ao longo de sua órbita, ok? Então essa sua velocidade não vai ser fixa, a sua velocidade vai variar. Então temos aí uma velocidade média, ok? Que os astrônomos chamam aí de velocidade média, por volta aí de 30 quilômetros por segundo. Então, por fim, é legal que a gente pode mostrar, por exemplo, num simulador, como que essa relação ela se constrói. Então aqui a gente tem o Sol, ok? A Terra, e a Terra vai prescrever um movimento orbital ao redor do Sol, representando aí o periélio e o afélio. Ok? Aqui temos informação de distância, que é a distância que a Terra vai estar naquele ponto, a velocidade que a Terra vai estar naquele ponto. Temos aqui um marcador de velocidade, então quando a velocidade for mais rápida, vai ser próximo do periélio, e menos rápida, menos intensa, vamos assim dizer, tá? Quando ela estiver um pouquinho mais afastada. Então é a própria atração gravitacional aí podendo ser visualizada através desse medidor. Depois temos as relações temporais, né? Então quando a Terra prescrever um mês, ela vai deixar uma marca, e aí vocês vão perceber que a Terra vai deixando marcas, né? 12 marcas representando os 12 meses, mas a gente também tem a representação de anos, dias, ano bissexto, horas, minutos e segundos. Então, sem mais delongas, vou rodar a simulação para vocês visualizarem. Então, note que a Terra vai deixando uma marca aproximadamente a cada mês que passa, e essa distância vai mudando à medida que ele vai se afastando ou se aproximando, ok? Então é bem interessante que a gente pode tentar entender, tá? Aqui, por exemplo, qual que é o momento que ele mais se afasta da Terra, tá? Então a gente pode ir até o afélio e perceber que essa distância vai ser de aproximadamente 152 milhões de quilômetros, tá? Onde a sua velocidade é um pouco mais reduzida, por volta aí de 29,5, 29,6 quilômetros por segundo. Isso é uma coisa muito absurda. Estamos falando da ordem de 108 mil quilômetros por hora, tá? E também quando ele está mais próximo, que é chamado de periélio, onde a distância, claro, vai ser menor, 147 milhões de quilômetros afastados do Sol e quase 31 quilômetros por segundo, que vai dar aí um valor aí acima de 108 mil quilômetros por hora.
ok? Uma coisa que é bem interessante da gente falar é que não é por conta disso que temos as estações do ano. As estações do ano vão se dar por conta da inclinação do eixo da Terra, ok? Então a gente teria que aproximar bastante da Terra para perceber essa inclinação. Então vou até mostrar para ficar bem aí, bem grudado na cabeça de vocês, para vocês entenderem. Então vamos ver o planeta inteiro, que é uma esfera, ok? Tá? Um geóide, formato esférico. A gente vai perceber que por conta da inclinação do nosso planeta, tá? Nós teremos regiões que recebem mais ou menos intensidade dos raios solares, olha lá. Então temos o Sol lá ao fundo, tá? Então ele está iluminando essa parte da frente, onde é dia, e a parte de trás que não vai receber essa intensidade luminosa do Sol, que a gente chama de noite, ok? Então, devido à inclinação do nosso planeta, recebemos quantidade de luz diferente, ou incidência, o ângulo de incidência desse raio em diferentes hemisférios. É por isso que a gente tem as estações do ano. E não como muitas pessoas pensam, tá? Só por conta daí de estar próximo ou mais afastado do Sol. Então está muito mais relacionado à inclinação do planeta com aí a dinâmica orbital. Então não é por conta da distância da Terra em seu periélio e afélio a responsável pelas estações do ano, ok? Então é isso, galerinha. Bem interessante da gente poder trabalhar com esse software chamado Modelos, está aqui, vocês podem ver, ok? Que a gente trabalha diversas informações, olha como que dá para a gente aprender de uma forma bem mais interessante, tá? Sobre o movimento da Terra, sobre força gravitacional e assim por diante. Ok? Então, fica aí com vocês a simulação. Vou deixar ela dar uma volta completa, só para vocês terem uma noção, né? Chama a atenção que a gente vê os anos. Então, quando for 2 anos, é aproximadamente 0,5 ano bissexto ou meio ano bissexto e assim por diante, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.